A internet sexualizou o seu cérebro. Não importa para onde você olhe, existem bundas, danças e pornografia. E nunca foi tão importante ser sexualmente disciplinado, porque isso é essencial para ter foco nos seus estudos, ser feliz como mulher, ser produtivo no seu trabalho, ter disciplina para treinar e o mais importante de tudo, se aproximar de Jesus Cristo. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu dessexualizei o meu cérebro sendo cristão. E isso aqui não é um vídeo superficial, com papo furado, que só vai te deixar ainda mais perdido. Eu já vi diversos vídeos sobre esse assunto aqui na internet, e pode apostar, eles só tocam na pontinha do iceberg. Isso aqui é um guia completo, com dicas práticas especializadas para homens cristãos. Então, coloque toda a sua atenção nesse vídeo, porque isso pode mudar a sua vida, igualzinho mudou a minha. Então, aqui sobre o que a gente vai conversar. Minha história vergonhosa com pornografia, por que você deveria dessexualizar o seu cérebro, as melhores dicas para dessexualizar o seu cérebro e um resumo com as dicas práticas desse vídeo. Então, chega de enrolação, bora começar! Eu juro pra você que eu não queria gravar essa parte desse vídeo, mas eu acredito que ela é muito importante, porque se você não conhecer a minha história, você pode acabar cometendo os mesmos erros que eu cometi. Então eu prometo, eu vou ser bem rápido aqui. Eu tinha 14 anos. Naquela época, a minha única preocupação era se eu iria conseguir chegar a tempo da escola para assistir Pica-Pau. O Biruta era o meu favorito. Mas um dia, tudo mudou para mim. Eu estava na sala de aula, sentado em um grupinho de 5 pessoas. A professora havia saído para resolver alguma coisa, e essa era a hora perfeita para conversar sobre aquilo, se é que você me entende. Então, lá estava eu, 4 amigos e a garota mais bonita da minha sala. Vamos chamá-la de Vitória, certo? A Vitória tinha 14 anos, igual eu. Mas ela já tinha o corpo de uma mulher formada. Ela usava roupas curtas, tinha um cabelo longo preto, olhos verdes, já tinha uma filha naquela época. Bem difícil. E me olhava de um jeito que fazia as minhas mãos ficarem suadas e o meu coração bater mais rápido. Algo que eu nunca havia sentido na minha vida até aquele momento. Naquele dia, a Vitória nos passou uma masterclass sobre masturbação. Ela disse que tinha aprendido tudo com seu namorado de 22 anos e que isso iria ser simplesmente a coisa mais incrível que a gente já havia feito em toda a nossa vida. Bem melhor do que bater cartinha do Yu-Gi-Oh! Então, ela disse, façam isso, entrem nesse site e me digam amanhã o que aconteceu. Então, depois da escola, eu cheguei em casa, me escondi no meu quarto e fiz exatamente o que ela havia me ensinado. Foi ali que a minha vida mudou. Eu mergulhei no mundo da pornografia. E em questão de dias, eu já estava trocando o Pica-Pau por pesquisas em abas anônimas, com um olho na tela e outro na porta, rezando para minha mãe não entrar no quarto e me pegar no flagra. Então, eu cresci. E eu comecei a pensar que não havia nada de errado com isso, porque todos os meus amigos também viam as mesmas coisas. Todos nós ríamos dos garotos nerds que não assistiam isso. E ao invés de figurinhas da Copa, a gente começou a trocar as fotos das damas mais sensuais. Bom, a coisa foi ficando cada vez pior na medida que os anos se passavam. Chegou ao ponto de eu me tocar umas 2 a 3 vezes por dia. E foi só quando eu me vi em um grupo no Telegram que compartilhava vídeos adultos com homens pedindo vídeos dos piores tipos, que eu comecei a perceber, meu Deus, onde foi que eu me enfiei? Naquele momento, eu decidi que estava na hora de mudar. Eu saí de todos os grupos tóxicos que eu estava, eu comecei a ir na academia e eu fiz novos amigos lá, eu comecei a ler mais livros e a escrever artigos sobre os meus aprendizados na internet, e eu parei de me preocupar um pouco com mulheres para poder me preocupar um pouco mais com a minha própria evolução. E então, tudo começou a mudar para mim. A energia que eu antes jogava no ralo do meu banheiro, eu comecei a investir para melhorar o meu físico, ler mais livros, construir o meu negócio e falar com damas de verdade. Naquela época eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo, mas hoje eu sei que grande parte dos resultados que eu obtive vieram de ganhar controle sobre os meus impulsos sexuais. Ou, em outras palavras, dessexualizar o meu cérebro mudou a minha vida. Irmão, eu tô te contando a minha história para que você saiba. Eu sei como que é ser um homem que pensa sobre sexo nas piores horas do dia. Talvez você até já tenha passado por isso. Você tá tentando estudar,
tentando trabalhar, tentando fazer qualquer coisa produtiva, mas sem nem mesmo perceber, em uma questão de segundos, você se vê com seu pipi enrijecido nas mãos e duas pessoas peladas na tela do seu celular. E depois de desperdiçar 60 minutos tentando achar o vídeo perfeito, você tenta voltar ao seu trabalho, tenta voltar ao seu livro, tenta fazer algo produtivo, mas você está tão murcho de energia que a única coisa que você consegue fazer é ficar enrolando no feed do seu celular, cheio de vídeos curtos lotados de dopamina. E os problemas ainda não acabam aqui. Você fica com preguiça de falar com mulheres de verdade, porque você já tem um harém delas na palma da sua mão. Você fica cansado demais para ir na academia, porque você jogou a sua vitalidade no ralo do banheiro. E você se sente frustrado porque você não consegue focar, não consegue trabalhar e não consegue estudar por mais do que 3 minutos sem se distrair no processo. E nem vamos conversar sobre as diversas vezes que você nem mesmo consegue endurecer o seu campeão na hora H como uma dama de verdade, ok? Então, dito isso, vamos ver agora. Você já reparou no quão pequeno é o pipi das estátuas gregas? A razão disso era que os gregos acreditavam no seguinte: se você não controla o seu pipi, você não controla a sua vida. Então, eles representavam seus maiores guerreiros, filósofos e atletas com um pipi do tamanho de uma ervilha e um corpo com músculos fortes para demonstrar o total domínio da mente sobre a disciplina física e os impulsos sexuais. O Sr. Tucídides resume com maestria essa ideia quando ele diz: a sociedade que separa seus guerreiros dos seus intelectuais terá suas batalhas travadas por idiotas e suas cidades governadas por covardes. Veja, as duas maiores forças que movem a vida humana são essas: o instinto de reprodução e o instinto de sobrevivência. Se você morrer ou não se reproduzir, seus genes não passam adiante. E não passar seus genes significa extinção. Algo que coloca o seu cérebro em estado de alerta. Então, perceba algo muito interessante. Ganhar o controle do seu instinto reprodutivo tem o mesmo nível de importância no seu cérebro do que preservar a sua sobrevivência. E esse é o nível de impacto que a dessexualização cerebral pode ter na sua vida. Você acha que é coincidência os maiores gênios da história se privarem sexualmente para alcançarem os mais profundos níveis de consciência? Foi com essa energia que homens construíram catedrais, venceram guerras, levantaram impérios, defenderam direitos, faliram e construíram empresas multimilionárias. Mas você está jogando essa energia no ralo do seu banheiro, não é mesmo? E isso te coloca em um estado fisiológico horrível para perseguir os seus objetivos. Você fica relaxado devido à liberação da vasopressina. Você fica satisfeito e mole devido à liberação da ocitocina. E fica sem desejo sexual devido à liberação da prolactina. Traduzindo, de saco vazio, tudo que você quer na vida é mandar o rango e ir dormir. E veja, você já recebeu a recompensa do sexo. E o problema é que essa recompensa veio sem nenhum esforço. Você não teve que ir na academia, ganhar confiança, trabalhar, estudar, se tornar um homem de valor, falar com uma dama, se comprometer a ela e ter o seu prazer sexual. Não, você só viu um vídeo e ejaculou. Pronto, trabalho feito. E isso faz você se sentir um bosta. Você termina de empinar sua pipa, para de pensar com a cabeça de baixo, volta a sanidade para a cabeça de cima, percebe o que você fez e se sente horrível. Porque prazer sem esforço não cria satisfação, cria frustração. Igual quando você come uma barra de chocolate inteira, quando você deveria fazer dieta. Esse sentimento negativo nasce porque o seu eu do futuro está te observando e ele não está gostando do que está vendo. E nós ainda nem falamos sobre quanto tempo você perde com pornografia. Veja, vamos supor que você passe 10 minutos por dia em sites adultos. Nós dois sabemos que é muito mais do que isso, mas vamos supor que sejam só 10 minutos por dia. Aqui o que isso significa no longo prazo? 10 minutos por dia, 70 minutos por semana, 5 horas por mês, 60 horas por ano. Agora, me diga, como que a sua mente ficaria após 60 horas lendo livros? Como que o seu corpo ficaria após 60 horas na academia? E como que a sua grana ficaria após 60 horas empreendendo? Bom,
Eu acredito no seguinte: a forma que você faz algo é a forma que você faz tudo. E o que você faz entre quatro paredes impacta no seu trabalho, nos seus estudos, na forma como outras mulheres te enxergam, no seu treino, na sua dieta e, eventualmente, na sua vida. Então, se você quer ganhar domínio sobre isso, deixa eu te contar as melhores dicas que eu usei para dessexualizar o meu cérebro como cristão. Dica 1. Elimine todos os gatilhos sexuais. Existe uma história na Bíblia que nos ensina o que acontece quando nós não eliminamos os gatilhos sexuais em nossa vida. Deixa eu te contar ela. O rei Davi estava relaxando em seu palácio, mas ele não deveria estar lá. Uma batalha estava acontecendo nesse exato momento contra os amonitas. E o rei Davi estava lá, comendo uvas e recebendo massagens. Um cagão. Bom, até que chegou um momento em que o rei Davi ficou morrendo de tédio. E então, ele decidiu dar uma volta no seu palácio. E durante a sua caminhada, ele avistou algo que fez os seus olhos virarem dois melões. Uma mulher linda, morena, com seios fartos, um bumbum lindo, tomando banho em plena luz do dia. O rei Davi viu aquilo e ficou maluco. E então, movido pelo seu pipi, o rei Davi fez as maiores burrices da sua vida. Ele engravidou a Batseba, que era casada. E então, para encobrir o seu adultério, o rei Davi mandou colocar o marido de Batseba no pelotão de frente da batalha, para que ele fosse morto. E assim, o rei Davi pudesse ser visto pelo povo como um bom rei que cuidou da pobre viúva e a tomou como esposa. Bom, isso gerou consequências pesadas na vida do rei Davi. O seu filho com Batseba acabou morrendo. A sua família foi destruída pela falta de confiança no rei e o seu relacionamento com Deus, que antes era próximo, foi quebrado. Essa história nos ensina uma lição muito valiosa sobre dessexualização cerebral. Veja, é provável que você caia em conteúdo adulto no seu dia a dia simplesmente porque você está se sentindo entediado, sozinho, estressado ou ansioso com algo. Talvez você não está tendo sucesso com damas, talvez a sua faculdade ou o seu trabalho está difícil, talvez você não está vendo o progresso que você gostaria de ver na academia. E então, como uma forma de se distrair disso, os pensamentos sexuais aparecem na sua mente após terem sido despertos por um gatilho sexual no Instagram, no TikTok ou no YouTube. Seja a foto sensual de uma dama, uma musa fitness treinando o glúteo ou a dancinha de uma mulher bonita. Algo que te faz ir imediatamente para sites adultos para poder finalizar o trabalho. Então, a primeira dica que eu tenho para você é: ganhe consciência do gatilho que te leva até a masturbação. O que faz você acabar no conteúdo adulto? O tédio? As preocupações? Os momentos de estresse? Fique consciente disso, porque é impossível controlar aquilo que você nem mesmo percebe. E veja, deixa eu te dar um exemplo que ilustra isso de uma forma mais concreta. Quando Jesus queria se comunicar com Deus de uma forma mais profunda, ele se isolava dos seus discípulos e ia para um lugar silencioso. Ou seja, ele eliminava todos os gatilhos do mundo para que ele pudesse estabelecer uma ponte de conexão profunda entre o seu coração e o maior bem que existe. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se você quer dessexualizar o seu cérebro, parar de ver pornô, não basta. Você precisa eliminar todos os gatilhos que te levam a ver pornô. Você precisa parar de ver as dancinhas de mulheres gostosas no TikTok. Você precisa parar de ver as páginas no Instagram de mulheres que postam fotos sensuais. E você precisa sair dos grupos do Telegram e dos grupos no WhatsApp que compartilham conteúdo adulto. Porque esses aperitivos sexuais são armadilhas. E eu sei que é só você ver 20% a mais de pele feminina que você automaticamente já começa a pensar freneticamente em masturbação. E quando você percebe, foram embora 60 minutos da sua vida. Tempo desperdiçado em sites de conteúdo adulto que não servem em nada na sua vida. Tempo que você deveria ter investido na construção do seu shape, do seu negócio, do seu relacionamento. Irmão, me escute. Comece a ver esse conteúdo sexual disfarçado como se ele fosse um bolo de chocolate enquanto você está de dieta para chegar no melhor físico da sua vida. Se você manter esse bolo na sua geladeira, é muito provável que uma hora ou outra você acabe se afundando em chocolate. Então, assim como você não deixa um bolo na sua geladeira enquanto você está de dieta, também não deixe gatilhos sexuais no seu celular e no seu computador enquanto você está trabalhando no seu propósito.
Mas essa dica só funciona se você tiver um propósito. E é por isso que a maioria dos vídeos de dessexualização cerebral não funcionam. Porque esses vídeos só te falam o que você deve fazer, mas sem um motivo forte por trás da ação, você pode até começar a abandonar a pornografia por 30 dias, até que você tenha uma recaída e desiste. Então, vamos conversar sobre isso na próxima dica. Dica 2. Encontre o seu propósito. Davi pode ter decepcionado Deus quando ele se tornou rei, mas quando ele era jovem, ele era uma máquina. E uma das histórias mais famosas sobre ele foi quando todos os judeus estavam fazendo pipi nas calças de medo do gigante Golias e Davi simplesmente caminhou até o campo de batalha com umas pedrinhas na mão e derrotou o gigante na base da fé. E isso nos ensina uma outra lição sobre dessexualizar o seu cérebro. Sem um gigante para derrotar, você não tem um motivo forte. Sem um motivo forte, você não tem motivação, porque motivação nasce de motivo, e sem motivação, você vai continuar sendo um escravo do seu pipi. Então, a dica que eu tenho aqui é: encontre o seu gigante. Um propósito que te faça acordar de manhã e ir se deitar de noite pensando sobre ele. Porque quando você encontrar o seu propósito, perder tempo e energia com damas digitais vai se tornar algo intolerável para você. E dessexualizar o seu cérebro vai ser só uma consequência prática. Ok, mas como que você faz para encontrar o seu propósito? Bom, essa pergunta merece o seu próprio vídeo e eu falo mais sobre isso aqui. Mas veja, encontrar o seu propósito não precisa ser algo grandioso, como eliminar a fome do mundo, salvar todas as tartarugas e bater o primeiro bilhão. Pode ser algo simples, como montar um negócio para que você possa parar de trabalhar em um lugar que você não gosta. Pode ser ter energia para construir o seu físico na academia, para que você tenha confiança e encontre a mulher da sua vida, ou saúde para cuidar da sua mulher. Pode ser passar em um concurso público, entrar em uma faculdade difícil, arrumar um emprego em um lugar que você sempre sonhou, arrumar uma namorada, comprar um carro, se mudar para uma cidade que você sempre quis, aprender um novo idioma, montar uma banda de rock, escrever um livro, eu sei lá o que seja para você. Só precisa ser algo que acenda o fogo do seu coração. Porque esse fogo vai ser o combustível que vai te ajudar a evitar as tentações no caminho da dessexualização cerebral. E vamos ser sinceros um com o outro. Você não acha que fica mais fácil parar de ver damas nuas quando você está feliz com seu corpo? Quando você está prosperando no seu negócio? Quando você está trabalhando em um objetivo importante para você? E quando você tem a presença de uma mulher que te ama do seu lado e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias te ajudando a melhorar? Bom, é isso que eu chamo de homem clássico e eu aprofundo nisso nesse vídeo aqui. Bom, mas talvez você não possua nada disso na sua vida hoje e tá tudo bem, porque nada te impede de começar a buscar isso a partir de agora. Veja, dessexualizar o seu cérebro é igual crescer um músculo na academia. Você precisa oferecer uma resistência contra um peso que tenta te puxar para baixo para poder ficar mais forte. No caso da dessexualização cerebral, esse peso são os vídeos adultos, as redes sociais e os vídeos curtos de damas sensuais. Depois, você também tem que se nutrir com uma alimentação de qualidade, que são os livros, os cursos e os vídeos longos de educação aqui no YouTube. E por fim, você precisa se regenerar com um bom sono para que você possa crescer, que para sua mente é a meditação na palavra de Deus, a escrita de um diário na hora que você vai dormir, sair com amigos bons que querem te ver melhor, conhecer damas de verdade, tocar um instrumento musical e ser um cara mais feliz. E tudo que você precisa para dessexualizar o seu cérebro é uma ação para sua mente, ler, meditar e escrever. Uma ação para sua grana, criar, investir, guardar. E uma ação para o seu corpo, treinar, caminhar, dormir. Com resistência, nutrição e regeneração, você vai conseguir ganhar controle dos seus impulsos sexuais. Você vai ser capaz de transformar o propósito que você tem em Deus em uma realidade e você vai estar caminhando no caminho que te leva a se tornar um rei. Então, vamos à próxima dica. Dica 3. Veja o coração da mulher, não apenas a sua bunda. Uma vez, dois padres estavam caminhando em uma rua deserta, até que eles viram uma prostituta se aproximando deles. E então, um dos padres ficou desesperado e rapidamente levou a mão até os seus olhos. Mas o outro padre não fez isso. O outro padre olhou diretamente para os olhos daquela prostituta. E então,
os três se cruzaram. Um deles estava com os olhos tampados, mas os outros dois trocaram olhares vibrantes. Depois, o padre que estava com as mãos sobre os olhos perguntou: Irmão, por que você olhou para a prostituta? E o outro padre respondeu: Não é uma pena? Uma beleza dessas sendo vendida por trocados. Percebeu a diferença? O primeiro padre ficou com medo de olhar para os peitos da prostituta. Mas o segundo padre olhou através dos peitos da prostituta e enxergou o seu coração. Uma menina que talvez não tenha tido outra opção na vida. Uma menina que foi feita à imagem de Deus, assim como você e eu. Veja, muitas pessoas acham que o oposto de amar é odiar, mas não é. O oposto de amar é usar. E toda vez que você usa alguém para se satisfazer, isso é o oposto de amar. E não importa se essa mulher é de carne e osso ou um vídeo no seu celular. Essa mulher também tem um pai, uma mãe e é uma filha de Deus. Foi por essa mulher que Jesus Cristo morreu. E eu tenho que me lembrar todos os dias disso, porque eu sei o quão rápido é para a mente masculina reduzir o coração de uma dama para o que ela tem dentro do sutiã. Então, eu sempre repito a oração da luxúria no meu coração. Pai, eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim. Abençoa a vida dessa mulher. Limpa o meu coração desse sentimento e me faz lembrar que ela não é um objeto, mas feita à sua imagem, assim como eu. Durante muitas vezes, isso me ajudou a ter tempo suficiente entre o impulso sexual e a minha reação, para que eu conseguisse voltar à minha sanidade. Nessas horas, o que funciona muito bem para mim é fechar os olhos e respirar profundamente por 10 vezes. E algo que me ajuda a me manter nessa batalha é isso aqui. No meu escritório, eu deixo sempre uma foto do meu salvador, dos meus objetivos, do meu herói favorito e da minha esposa. Agora, eu vou ser 100% sincero com você. Eu ainda tenho recaídas de vez em quando. Antigamente, elas aconteciam a cada 3 ou 4 dias, mas agora elas acontecem a cada 3 a 4 meses. Então, saiba disso, meu irmão. Cair na escalada faz parte da subida. Se isso acontecer com você, não fique se culpando. Apenas se arrependa e volte ao trabalho. Perfeição nunca é necessária para chegar na sua melhor versão, mas persistência é. Então, vamos à próxima dica. Dica 4. Troque dopamina pobre por dopamina real. O seu cérebro libera dopamina na medida que você se aproxima de um objetivo. Como diria a psicóloga Annie Lembeck, não é sobre a busca do prazer, é sobre o prazer da busca. O problema é que 90% dos homens liberam dopamina com fontes pobres, que são litros de cerveja, horas de pornografia, overdose de chocolate e consumo de conteúdo curto vazio. Fontes que não pedem por nenhum esforço e te deixam pior no longo prazo. Agora, 10% dos homens liberam suas dopaminas com fontes reais, que são leitura, academia, criação de conteúdo, montagem de negócios e falar com mulheres na vida real. Fontes que pedem esforço e te deixam melhor no longo prazo. Então, a pergunta que você tem que fazer para dessexualizar o seu cérebro é a seguinte: eu vou me afundar em prazeres que me destroem ou eu vou me construir com prazeres que me melhoram? Bom, a minha dica para você aqui é a seguinte: troque de pouquinho em pouquinho suas fontes de dopamina pobre em fontes de dopamina reais. Saia para tomar um café com uma dama real, ao invés de ficar isolado no seu quarto escuro procurando por uma mulher de mentirinha na internet. E eu sei que é bem mais fácil falar do que fazer, mas se você conversar com 10 damas, é impossível você não achar uma que aceite tomar um café com você. E sim, eu sei, isso aí é um trabalhão. Então, se você não estiver disposto a fazer isso agora, tudo bem. Mas só não fique dando desculpas pra você mesmo, falando: eu sou feio demais, eu sou muito tímido, nenhuma mulher presta. Não. Apenas aceite que você não está disposto a fazer o trabalho necessário para ter sucesso nisso agora e coloque a sua energia em outras áreas da sua vida. Porque quando você se tornar o homem certo, a mulher certa vai aparecer para você. E outra dica: termine um treino na academia ao invés de assistir 10 episódios de uma série imbecil no Netflix.
Claro, eu não tenho nada contra assistir séries, e eu recomendo que você veja Breaking Bad, porque é bom demais. Mas só faça isso após trabalhar duro nos seus objetivos. Outra dica, crie o seu próprio conteúdo ao invés de ficar consumindo de forma passiva ideias idiotas na internet de pessoas que estão ganhando mais dinheiro do que você só porque elas possuem mais coragem e não mais inteligência. E escute, você não precisa virar um monge, você não precisa parar de ver seus amigos e você não precisa entrar no modo caverna. Isso tudo aí é papo furado de guru pra te vender coisas que você não precisa. Todo mundo, irmão, tem uma hora de preguiça. Você é um ser humano e isso é normal. Mas pelo menos faça essa divisão na sua vida. 80% do seu dia deve ser investido em dopamina real, que te melhora no futuro, com bons livros, uma caminhada ao ar livre, 3 dias por semana na academia e 1 hora trabalhando nos seus sonhos, antes de trabalhar por 8 horas no sonho de outra pessoa. E 20% do seu dia pode ser investido em dopamina pobre, com uma série boa, um videogame, risada com seus amigos, dates com damas, conversas com a sua família ou um simples momento no seu sofá, sem fazer absolutamente nada. Mas calma aí, ô bonitão, também não seja aquele idiota que bebe todo final de semana, joga 6 horas de videogame por dia, fuma maconha, nunca levantou um altar na vida, tem medo de falar com mulher e acha que falar com Deus é coisa de homem fresco. Use seu tempo livre como descanso para que você consiga ter um trabalho de melhor qualidade e não como uma forma de destruir a sua vida com bebidas, drogas, sedentarismo, procrastinação e pessoas tóxicas. Bom, dito isso, vamos à nossa última dica. 5. Dessexualizar o seu cérebro é difícil, até não ser mais. Me diga, você precisa se esforçar para não roubar a carteira de ninguém? Se você não é um político, eu acredito que não. Não roubar é apenas algo que você faz por ser honesto, não é mesmo? E assassinar? Você precisa andar por aí se esforçando para não matar ninguém? Bom, eu sei que existe bastante gente chata no mundo, mas eu acredito que você não precisa ficar fazendo muita força no seu dia a dia para não matar ninguém. Eu espero. Agora, o mesmo vai acontecer com você no futuro, quando você ganhar, de pouquinho em pouquinho, o controle dos seus impulsos sexuais e aprender a colocar amor e compromisso com uma boa mulher acima de uma noite de prazer com uma dama que você acabou de conhecer e só quer esvaziar o seu saco. Claro, prazer sexual ainda é importante, assim como o sabor de uma refeição nutritiva ainda é importante. Mas, quando isso é feito com amor e compromisso, é completamente diferente. Tão diferente quanto comer uma barra de chocolate deliciosa e comer aquelas barras de cereais que tem gosto de sovaco, sabe? Pode apostar, meu irmão. Alinhar o seu coração com uma mulher que vai te ajudar na manifestação do seu propósito não é a mesma coisa que usar a primeira mulher que te dá moral em uma balada. Então, eu tô te dizendo isso para que você possa ter esperança. Eu sei o quanto que tá sendo pesado para você hoje segurar os seus impulsos sexuais, mas eu também sei que se você se esforçar, se você persistir, se você focar em se construir, em perseguir os seus objetivos, em conhecer, conversar, cuidar, proteger e se comprometer com uma boa mulher, eu te prometo, isso vai ficar cada vez mais fácil com o tempo. Até não ser mais um peso para você. Igualzinho roubar ou matar. Bom, de novo, é igualzinho construir músculos. No início dos treinos, você só sente dor, suor e cansaço. Parece que nada está acontecendo por fora, mas por dentro, uma transformação está acontecendo. E logo, talvez daqui a alguns meses, ou talvez alguns anos, o mundo vai ver o homem que você se tornou. E eu acredito do fundo do meu coração em você, meu irmão. Então, vamos resumir tudo que a gente viu até aqui. Motivo. Dessexualizar seu cérebro é importante porque ganhar controle sobre seus impulsos sexuais vai te dar tempo e energia para conquistar os seus objetivos. Emoção. Entenda o que te leva até o pornô. Estresse, ansiedade, tédio. Depois, repita na sua mente quando a vontade surgir. Isso é só um sentimento. Eu só preciso respirar fundo. 1 vez, 2 vezes, 5 vezes. E eu prometo, isso vai passar. Eliminação. Se liberte de todos os gatilhos sexuais da sua vida. As dancinhas, as fotos sensuais, os vídeos curtos. Não deixe um bolo de chocolate na sua geladeira enquanto você está de dieta. Só deixe na sua casa mental o que realmente te melhora. Propósito. Encontre o seu propósito se perguntando: o que é diversão para mim, mas trabalho para outras pessoas?
Mas também não fique paralisado tentando criar um propósito perfeito. Você só precisa de um bom objetivo, mesmo que ele seja pequeno. Depois, foque em fazer a menor ação que você consegue fazer hoje. Uma ação tão pequena que você se sinta um completo imbecil por não fazê-la. Por exemplo, 5 páginas de um livro, 10 minutos de caminhada, 2 dias na academia, um vídeo no YouTube postado por mês. Lembre, progresso é muito mais importante do que perfeição. Visão. Mude a forma que você enxerga mulheres. Veja o coração da mulher acima dos seus seios. Ela foi feita à imagem do nosso Senhor, assim como eu e você. Lembre-se sempre disso. Dopamina. Troque a dopamina pobre, que são bebidas, drogas, séries, videogames e pornografia, por dopamina real, que são leitura, academia, criar conteúdo e dates com damas de verdade. Mas também não fique obcecado com isso. Também se permita descansar de vez em quando para ser capaz de se esforçar com mais qualidade e com consistência por anos, e não dias. E, por último, persistência. Isso vai ser muito difícil, até não ser mais. Persista e a sua vida vai mudar daqui a alguns poucos meses. Eu digo isso porque a minha vida mudou. E se você quiser aprofundar nessas ideias com os meus melhores cursos e livros, enquanto é acompanhado por mim, dentro de uma comunidade de homens cristãos inteligentes, iguaizinhos a você, veja a jornada do Homem Clássico aqui no primeiro link da descrição. Irmão, muito obrigado por ver esse vídeo até o final, mas dessexualizar o seu cérebro é só o começo da jornada. Se você quiser se transformar em um homem clássico de verdade, veja esse vídeo aqui. Te vejo lá.